Boa noite, estamos ao vivo. Teca, boa noite. Vamos aguardar um minutinho que até o pessoal começar a aparecer. Um minutinho que o pessoal já vem. Eu já vi você aí online. Daqui a pouco o pessoal já vai estar aqui, Teca. Agora são 7 horas. O pessoal já vai chegando. Ó, já tem aí o Martino. Boa noite, Martino. E aí a gente já começa. Olha o Martin, meu amigo da Argentina. Eu falei Martino, mas agora que eu reconheci o sobrenome, Ortolani. Meu amigo, Santa Fezino está aí da Argentina. Que tal, amigo? Vamos só aguardar que o pessoal já vai estar aqui com a gente. E eu já vou trazer também ao vivo a Teca para a gente poder conversar. Saludo, Martim. Lila, boa noite, Lila. A gente só tá aguardando mais uns minutinhos, um minutinho, que o pessoal eles começam entrando e aí a gente já vai começar a nossa live. Oi, Teca, querida. Eu já vou trazer você, Teca, enquanto o pessoal vem. Deixa eu só ver aqui. Acho que é aqui. Aí, um minutinho, Teca. Aqui. Porque. Vamos só ver o que ele tá falando. Ô, Teca, eu acho que você. Ele tá dizendo aqui. Deixa eu só voltar aqui de novo. Teca, eu só consigo me comunicar contigo por aqui. Ele tá dizendo que não pode participar. Que o seu perfil, eu não sei o que tá acontecendo, mas é coisa ali do Instagram. É, deixa eu tentar mais uma vez. Ele parece assim como Teca Mendonça não pode participar. Pode ser algum problema de configuração. É. Oi, Torres, boa noite. Fabiana, boa noite. A minha mãe tá aí, boa noite, mãe. Teca, tu não quer. É, é, eu acho que você tem que sair e entrar de novo, porque ele tá mostrando ali que eu não consigo te incluir aqui ao vivo. Ele fica dizendo que Teca Mendonça não pode participar. Ah, agora sim, Teca. Ah, que bom, tudo deu certo. Oi, Fabiana. Aí, bom, meus caros, então o tema, a Teca já vai estar vindo. O tema hoje é a capacidade de ficar só. Para quem ainda não me conhece, né? Eu sou o Márcio Rodas, sou psicanalista. E oi, Teca, Oi, tudo bem? tudo bom? Boa noite. Eu não consegui pelo computador. Eu tô aqui no iPad. Ele é Ah, tá, menorzinho, tranquilo. ele é menorzinho para mim, mas Uhum. acho que tá dando, né? Sim, o som tá bom, dá para te ver. Odair, boa noite, Odair. Só traz um pouquinho para sua direita, para poder te ver melhor. Aí, isso. Agora tá mais centralizado. Deixa eu pegar aqui.
Aham, são os ajustes, né? Sim, né? Eu não sou exatamente a pessoa do Instagram, tá? Então, eu não sou muito boa nessa questão de Instagram. Então, mas vamos lá, vamos tentando, né? Vamos, claro. Tranquilo. Bom, eu vou apresentar o currículo da Teca e para você que está nos assistindo, a Teca ela é formada em letras pela PUC do Rio de Janeiro, com especialização em comunicação, pela Faculdade Casper Libero e em psicanálise pela FACEI. Tem formação em psicanálise pela psicanálise integrativa, ela fez em 2002, né? E, opa, e em psicanálise winnicottiana, pelo Centro Winnicott de São Paulo. Até que ela publicou o livro As Faces Eternas do Feminino, no cinema e na propaganda. É pela editora Trion, gente. Ó. As Faces Eternas do Feminino no cinema e na propaganda. Quem tem, né, anota aí. Ela trabalha como professora de mitos e neo e pós-freudiano no Núcleo Brasileiro de Pesquisa Psicanalítica, que é mais conhecido como NPP, né, também. Ela está nessa instituição desde a fundação. Até que ela é mestranda da Unifesp no programa de pós-graduação Ensino em Ciências da Saúde. É um mestrado profissional. Isso. Ela vai estar falando, até que como ela é winnicottiana, ela vai estar falando hoje sobre a capacidade de ficar só. Bom, aí eu vou pedir um pouquinho para a Teca falar dela também, além do currículo, da pessoa Teca, e também dizer que você, né, talvez não vai dar tempo da gente responder as perguntas. Então, assim que eu postar ali no IGTV e lá no YouTube, aí ali nos comentários você pode deixar suas perguntas que a gente vai se interagindo, porque aqui a gente vai estar priorizando aproveitar a fala da Teca, a gente vai estar se interagindo, e a Teca é super entendedora de Winnicott, para não cometer gafe, assim, mas para mim ela é uma sacerdotisa winnicottiana, Eu então não sei se vamos ele ouvi-la. concordaria, né? Mas, enfim, né? Eu sou fã incondicional dele, do pensamento original dele, né? E então eu trabalho com psicanálise, né? Eu fiz a formação lá na psicanálise integrativa, mas depois eu fui na continuidade em busca do meu autor. Né? Sempre, quando se fala de psicanálise, você precisa começar pelo conhecimento de Freud. Né? Sim, Mas até porque desde o começo, né, eu me associei à professora doutora Araceli Albino no trabalho com psicóticos. E o que eu sim, é um trabalho percebia maravilhoso. com o Grupo Vida, um grupo que está ativo até hoje, inclusive na quarentena, mas sob a forma virtual, o que está sendo muito interessante. Mas assim, eu sentia que era precisar, que era preciso algo mais. E aí acabei encontrando em uma palestra com um dos professores, que foi meu professor, Leopoldo Fulgêncio, que tem um livro muito bom que eu recomendo, Por que Ler Winnicott, de uma coleção das Agodoni sobre por que ler os psicanalistas, né? E desde então eu me apaixonei, eu fiz o curso, são 4 anos de curso, depois eu continuei ligada ao Centro Winnicott em uma pesquisa e também assessorando o professor Zélico Loparic na organização da sua obra, porque assim eu tinha oportunidade de ler tanto a questão da filosofia, que ele é um filósofo memorável, né? Foi aluno de Heidegger, né? E faz uma Aham. ponte Winnicott-Heidegger muito interessante.
E depois, então, aí que eu fui em busca desse mestrado, eu já tinha feito outras tentativas, mas eu não encontrava, né? Primeiro, nem meu autor, segundo, nem meu tema. E aí, finalmente, eu encontrei o tema com o autor, né? E estou lá na Unifesp, nesse mestrado profissional que foi atropelado pela pandemia também, vai ter um certo atraso, mas aonde eu integrei uma outra paixão, que é literatura. Então, eu Que falo bacana. de literatura também, o uso da literatura, né? E em grupos, o meu foco vão ser grupos de idosos. Então, falar sobre capacidade de ficar só é um dos temas centrais, né, Que bacana. dessa minha conversa, inclusive com esse grupo de idosos que eu acompanho, que ele está ligado à Universidade Aberta da Pessoa Idosa da Unifesp, né? Então é um caminho cheio de caminhos, de vertentes, mas todas elas se encontram em alguns temas centrais, né? E eu acho que sempre acompanhada por Winnicott, pelo seu pensamento, acompanhada pelo desejo de cuidar, né? O Winnicott ele está dentro de uma linha de análise mais contemporânea que entra o cuidar de si e do outro. Eu acho isso essencial e que sempre traz um enriquecimento. Para quem me conhece, eu sempre estou falando do grupo Vida, e eu falo que eles foram a minha grande escola, porque ali você sente o que é uma dificuldade de viver consigo e em sociedade, né? Que Também bacana. dentro desse tema que nós estamos falando, tá? Falando um Uhum. pouquinho de Winnicott, né, que você me pediu para Sim. falar dele, né, Márcio? Quem foi o Winnicott? Quem foi o Antes, deixa eu Winnicott? dar um oi aqui para Renata Sanches, que vai estar aqui na nossa live também, daqui 2 domingos. A Renata vai estar falando aqui, a Renata Sanches vai estar aqui participando. Então, tá bom. Prazer em ter você aqui já hoje, Renata. E aí, então, quem é o Winnicott, né? Ele é um psicanalista inglês, do começo, quer dizer, ele nasce no começo do século XX, mas ele vai se formar e ele vai em medicina. Aliás, ele vai para a medicina porque ele precisou uma vez, né? Teve internado, teve uma operação e ele não se sentiu muito cuidado e ele resolve fazer medicina. E na medicina ele se especializa em pediatria e psiquiatria infantil. E aí, na psiquiatria infantil, ele também sentia a falta de alguma coisa mais profunda, mais consistente, e aí vai estudar psicanálise. Ele tem a formação pela Sociedade Britânica de Psicanálise, ele vai ser não só um psicanalista didata, como presidente da sociedade em 2 períodos diferentes. E vai ter lá, então, como supervisora a Melanie Klein. Então, ele vai trabalhar por um tempo com ela, só que eles têm um choque, porque Uhum. ela pede para ele ser o analista do filho dela, mas ela queria supervisionar o caso e ele disse que não. E aí ela corta esse vínculo com ele e realmente o mantém isolado, né? Mas ele continua dentro do trabalho dele. E ele vai observar muito a relação mãe-bebê dentro da normalidade, que é nos seus atendimentos pediátricos, ele manteve por 40 anos esse paralelo entre pediatria e psiquiatria e depois psicanálise também da infantil. E ele sente que, veja, para os psiquiatras e para os pediatras, falta o conhecimento da psicanálise. E para os Sim. psicanalistas, falta um pouco mais de conhecimento sobre o corpo, o funcionamento.
né? Então, eles acham que os dois tinham que caminhar junto, né? Que a medicina e a psicanálise deveriam caminhar juntos, só que não caminham, né? Então, o que é lamentável, né? Mas, enfim, Sim. né? Ele tenta Mas, fazer a parte dele, tá? e faz sentido, né? O aparelho orgânico com o aparelho psíquico, né? Sim, sim. Inclusive, Márcio, ele vai ser um dos precursores da psicossomática. Aham. Porque exatamente, até hoje eu estava preparando uma aula que eu vou dar sábado sobre psicossomática, o Winnicott e a psicossomática, e eu estava vendo, né, quando ele comenta que o médico, por exemplo, quando ele vai falar da dor, ele só vê a dor física. Ele não sente uma curiosidade e, na maioria das vezes, não percebe o que é que está por trás da dor Uhum. física, que é o sofrimento psíquico, Sim, a outra cena, a né? outra cena. Então, é uma Uhum. coisa que ele se interessa pelo indivíduo como um todo, né? E ele, então, vai trazer uma teoria diferente, que é a evolução. Ele sai da vertente de colocar no centro o desenvolvimento sexual e ele passa a falar do desenvolvimento emocional em 4 Uhum. estágios, onde o mais primitivo é o do bebê, que é aquele onde o bebê e a mãe conformam um que ele chama de 2 em 1, um conjunto simbiótico. E gradativamente, no final do primeiro ano de vida, na época do desmame, lá entre 8 meses, um ano, ele vai se separando dessa mãe e tirando a mãe desse lugar de objeto interno, expulsando para fora como um objeto externamente observável. Né? E isso tem toda uma demanda, tem todo um aprendizado, tem todo um susto também, né? De Uhum. colocar essa mãe fora. Mas, para todo esse desenvolvimento, Márcia, o que é necessário é que haja uma mãe suficientemente boa, que Aham. permita a esse bebê gradativamente ir fazendo o seu gesto na direção do mundo. Se essa Esse mãe mo- não faz isso, a criança não consegue ir para o mundo. essa que é a fala dele sobre a mãe como ambiente, ambiente Isso, bom, isso. ambiente. Uhum. Ele sempre fala, Márcio, da mãe suficientemente boa. Ele tem Aham. até, acho que são 2 referências de que a mãe perfeita é problemática. Porque a mãe perfeita, ela tenta antecipar tudo que o filho É. precisa e ela não deixa o filho descobrir o que ele necessita descobrir na vida. A mãe invasora, né? É a mãe invasora. Para ele, é uma mãe Mãe. invasora, tá? E Aham. faz, quanto mais a mãe invade, mais a criança recua para dentro dela. Aham. Entende? Então, é primeiro essa relação, os 2 em 1. Depois é ele é o eu e o não eu, e esse não eu é representado pela mãe, para só então ele começar a ampliar o olhar dele e ver o que está ao redor, ou seja, o terceiro, a relação triádica, a relação triangular. O pai, Uhum. todo mundo fala, o Winnicott não leva em consideração o pai. Não, o pai está presente, junto com a mãe, formando uma única figura. Depois que ela vai separando, e aí, por volta dos 3 anos, é que ela vai ter noção de que o pai não é a mãe e não é ele. Né? E aí, antes até da disputa edípica, esse pai funciona como uma proteção para ele, para ele conter os impulsos destrutivos que existem dentro dele. Aham. Tá? Então, essa parte
tem uma semelhança com a teoria de Klein, ele bebeu nessa fonte e ele reconhece, Sei o bom, mas sei o mal, né? Que a Klein é, fala, né? ele só não concorda com a questão do ódio. Ele fala de uma agressividade inata que todos nós temos e que pode ser Uhum. dirigida para concretização através de ações ou para destruição, né? Mas ele não concorda que o bebê tem ódio. Ele fala que o bebê é muito pequeno para ter ódio. Aliás, o bebê no Uhum. início nem sabe que é um bebê. Ele precisa dessa mãe ambiente que lhe dá o contorno. E como que essa mãe dá o contorno? Ela dá o contorno através do holding, do handling, do abraço, Uhum. do cuidado. Então, inicialmente, é o toque, é o cuidado físico, para depois, gradativamente, ir se transformando no amparo emocional, que vai dar segurança para a criança se arriscar a descobrir o mundo externo. Se Uhum. isso não Bacana. acontece, ela regride e ela fica só no seu mundo interno, e aí a gente tem os casos mais graves de psicose, Aham. tá? Sim. Porque aí, e também ele entra naquele interior, né? E fica patológico, né? Ele Isso, mergulha isso. muito dentro de si, né? Mergulha E não muito. sai, né? É, e ele tem uma divisão que é entre verdadeiro e falso self. Então, o falso self é um escudo protetor. Tem de várias camadas. A primeira camada, todos nós precisamos ter, que ele chama o Uhum. falso self social. Você Tá. não pode se expor totalmente quando você está no convívio social. Então, saber o que você mostra, o que você não mostra, faz parte dessa primeira camada que todos temos que ter. Só que aí nós vamos tendo outras camadas que já são patológicas. A mais grave, que é a da psicose, é como se fosse, eu brinco que é um palácio, né? Que é cercado de um fosso com jacaré no fosso, que é para ninguém chegar perto, Aham. né? Então, a gente vai tornando essas defesas mais rígidas e as defesas que impedem o contato com o mundo. Uhum. Ô, Teca, o Winnicott fala a dependência total, isso que a gente está conversando, ele também fala sobre a dependência total para a sobrevivência, que você comentou, né? A relação fusional e relação dual com a mãe, Isso, né? isso. Então, esse é o primeiro estágio. Uhum. Porque o bebê que acabou de nascer, ele não tem condição mínima de Da sobreviver dependência, sem né? esse, Totalmente sem esse dependente. cuidado. Então, ele fala da mãe Uhum. suficientemente boa ou de um cuidador que eventualmente entra nesse lugar da mãe quando Aham. ela não está presente ou quando ela não tem condições. E aí ele fala uma Aham. coisa muito interessante, Márcia, que é o seguinte: para ele, o processo analítico, o processo terapêutico, né? Porque ele fala que a melhor formação é a psicanalítica, mas que nem sempre é possível fazer psicanálise com o seu paciente. E quando não dá, você faz uma terapia, né? Sim, sim. Mas a formação do analista permite que ele possa tanto tentar a Uhum. psicanálise ou tentar a terapia. De qualquer Sim. jeito, ele fala que a psicanálise, que a terapia é a segunda chance. Então, quando você não teve esse ambiente suficientemente bom, que trouxe dificuldades, falhas na sua relação com o mundo, a análise pode constituir um ambiente suficientemente bom, né? Que aí você volta, a gente fica mais regredido e mais você volta ali num ambiente que lhe dá confiança e ali você Aham. começa
a falar sobre a sua relação do mundo, para depois você experimentar essa ida, nova ida ao mundo. Tá? Uhum. Então, é uma segunda chance. Se reestrutura, né? Se Começa a se reestrutura, reestruturar, né? exatamente. Uhum. Né? Para que você possa ter uma experiência suficientemente boa. Então, quando, principalmente com os pacientes psicóticos do grupo Vida, isso para mim é muito claro. Né? O que é que o grupo acaba constituindo para eles? E no grupo Vida, e é a tese da Araceli, né? Nós trabalhamos com a terapia de grupo e análise pessoal. Porque em Uhum. um ele vai cuidar dessas angústias, no outro, na terapia de grupo, eles aprendem a conviver em sociedade. É um exercício, é um ambiente facilitador, é um espaço transicional para que ele aprenda a viver em sociedade. Então, isso é Uhum. uma coisa muito importante e muito rica. E você sabe que, primeiro, que o grupo chama Grupo Vida, porque eles, há muitos anos atrás, os participantes se nomearam, se intitularam Grupo Vida, porque busca a vida. Uhum. Segundo, que eles mesmos comentam sempre, vocês são a nossa família. Tá? Porque a gente tenta constituir, né? E eu brinco, né, que a Araceli é o pai, é a autoridade, é a lei. Eu sou a mãe suficientemente boa que fica lá mediando as angústias, né, cuidando do lanche também, né? Então, dando essa sustentação. E aí os outros é como se fossem os irmãos, né? Que nós sempre Aham. trabalhamos com, no mínimo, 3 analistas. Aham. Muito bacana. Ô, Teca, eu queria ouvir de você a diferença entre estar só e sentir-se só. Tá? Existe uma diferença significativa, né? Porque, veja, né, dentro dessa visão do Winnicott, né, ele fala que nós temos um verdadeiro self, um verdadeiro si mesmo, que é um núcleo que não pode ser invadido. Esse vai ser o nosso núcleo de alimentação, né? De aprendizado, de diálogo conosco. Então, esse é o espaço do que ele chama da solidão essencial. Tá? É um Uhum. espaço que é só seu. Aí a gente vai tendo essa relação com o mundo, vai desenvolvendo uma certa proteção nessa troca com o mundo. Né? Quando nós temos saúde, né, você é capaz de voltar para dentro de si e ir para o mundo. Nós fazemos isso o tempo todo. Quando eu Aham. tenho essa saúde e eu consigo voltar para dentro de mim para um certo balanço, vamos colocar assim, eu tenho essa capacidade de estar só. Eu posso estar só comigo e estar bem nesse meu Uhum. verdadeiro si mesmo. Ao mesmo tempo, eu posso e devo ir para o mundo. Então, eu falo que a gente tem para onde voltar. Isto é capacidade de estar só. Agora, quando eu me sinto só, algo deu errado. Então, esse estar só, ele é angustiante, ele dá medo, ele gera inquietude, ele traz fantasmas, e eu não consigo ficar comigo mesmo. Então, eu estou sempre em busca da relação com o outro, da dependência do outro. Se nós formos fazer uma comparação, é um pouco como se eu fosse um bebê que não consegue ficar sozinho. Sim. E você deve reparar
que a gente, que você tem pessoas que elas não conseguem ficar sozinhas um minuto. Elas preferem, inclusive, do ponto de vista emocional, ficar num relacionamento ruim porque elas não toleram a ideia de ficarem sozinhas. É o Uhum. terror dos terrores da vida dela. Ela não Sim, desenvolveu a capacidade de estar só. sim. Isso tem a ver com aquela mãe que foi precária. A mãe que foi precária. Porque se a mãe foi Sim. suficientemente boa, o bebê, gradativamente, ele vai conseguindo ficar só porque ele tem como recordar dos momentos que a mãe Aham. estava presente. Então, até Os hábitos, né? O a, hábito de dar mamar, sempre isso, experiências aquela, boas, né? Então, que é isso. aquela coisa das experiências boas, porque isso é o que o Winnicott chama de mamada, mamada, é o conjunto de mamadas que formam essa, como se fosse uma mamada, uma base, que, que ela pode Que é ser boa, previsível, né? Que é, é previsível, que a criança se organiza ali, né? Que isso, começa a ter ela começa a prever, né? isso, E ela se organiza, né? isso, ele chama de primeira mamada teórica, que é o conjunto de Aham, mamadas. Isso equivale ao que Melanie Klein chamava de seio bom. O uhum, conjunto prevalece a experiência boa. E aí a criança consegue, por exemplo, esperar até a próxima mamada. Se a mãe é principalmente caótica, hora dá, hora não dá, hora está presente, a criança ela vai perdendo a esperança, né? Porque eu sempre falo para os meus alunos que a coisa mais importante no primeiro ano de vida é previsibilidade, ou seja, rotina. Bebê isso. A não criança, o entraria. bebê precisa. O bebê precisa da rotina. O bebê não pode Aham, estar lá no show sertanejo porque a mãe não conseguiu deixar de ir. Então, é aham, uma coisa. Tem um sacrifício aí da família? Tem, né? Mas é preciso dar a ele a previsibilidade, a hora do banho, a hora do sono, a hora da mamada, para que uhum, ele vá aprendendo a estar no mundo e confiar no aham, mundo, que é através do confiar na mãe. aham. É, Sempre. ele começa a confiar nesse ambiente, né? Nesse Começa a ser ambiente. estável para ele, né? Isso. E confiar nesse ambiente pode trazer, certamente vai trazer futuramente, ele confiar na família, confiar na sociedade e se tornar um cidadão confiável. Aham, Porque se eu não desenvolvo a confiança, isso significa que eu vou ser uma pessoa desconfiada e com muita fantasia persecutória, sempre achando que o outro quer me prejudicar, uhum, sempre em sim. defesa, né? E isso cobra um altíssimo preço, inclusive na saúde física, que são as doenças psicossomáticas, Uhum. Sim, né? sim. Isso é Então, muito interessante. ele tem uma ideia muitíssimo interessante que eles falam que a vida é um intervalo entre dois espaços de não vida, antes de nascer, antes de ser fecundado e depois de morrer, né? Aham, Então ele fala, olha, isto aí, né, é um estado original de solidão essencial, porque nós temos essa essência, essa centelha de solidão essencial dentro de nós. Agora, o que aham, eu faço com essa sementinha? Eu construo o meu espaço interno, eu amplio esse espaço interno, levando até ele as minhas experiências, as minhas reflexões, ou eu deixo
como se fosse terra arrasada. E aí eu vou ter angústia mesmo, porque eu não tenho para onde voltar, né? Esta necessidade de voltar para si e de ter prazer no estar consigo. Eu Uhum. chamo do nosso jardim secreto. Faz sentido, porque é como o que a criança faz, né? Ora ela se, o que o bebê faz, né? Ora ele se volta para o seu instinto, né? Isso. Esquece do mundo, da mãe, e ora essa mãe traz ele, né, de volta para olhar, né? Faz sentido E se esse a gente movimento, né? vai pegar, e não mais o bebê, mas a criança, quando ela está brincando sozinha, você já reparou, Ah, sim. Márcio? Ela fica ali num diálogo com o bonequinho, Uhum. com a panelinha. Ela está construindo o mundo dela. Porque para ele, a atividade do brincar é nosso primeiro exercício criativo. Porque quando eu cuido dessa essência, dessa sementinha de solidão essencial, quando eu aprendo e gosto de ter os momentos comigo mesmo, eu vou construindo um mundo interno mais rico. Isto é Uhum. a fonte da criatividade. Você me lembrou que o Winnicott ele fala de estar sozinho na presença do outro, Isso. Estar só né? na presença do outro. Porque você Uhum. está lá, você tem consciência de si na presença do outro. Mas você tem consciência do outro também. Então não é estar isolado. É Uhum. diferente do que estar isolado. Estar isolado, eu criei uma barreira. Estar sozinho na presença do outro, eu consigo estar com o outro, interagir com ele e voltar para mim, Uhum. né? É muito engraçado porque eu acho que as pessoas adoram a ideia de alma gêmea, né? De ficar em simbiose. Isso, para mim, seria a pior coisa que poderia acontecer, porque aí você se perde de si Uhum. mesmo. Relação simbiótica não é relação saudável. Eu posso estar com o outro, estar comigo na presença do outro ou estar só. E as três Uhum. coisas dialogam, e é esse conjunto que é o conjunto saudável. Muito bacana. Olha, eu ficaria 2 horas conversando contigo. Eu gosto de Winnicott, porque como tu falou, vezes tem paciente que dá para aplicar uma análise, vezes tem paciente Não, que é. alcança até uma terapia, Eu até né? fiz, se eu posso dar uma mensagenzinha final, eu hoje, né, eu tive esse exercício de estar comigo lendo o jornal, né? Uhum. E de repente ali surgiu uma inspiração e eu escrevi um pequeno texto. Pequeno, Tá. Então, deixa para o finalzinho que eu ainda quero te fazer mais uma pergunta. A então gente tá ainda bom. tem uns 20 minutinhos aqui. Tá bom. Que, ó, então vamos falar de interconexão, solidão, da interconexão, né? De solidão, desamparo e criatividade. Tudo é com você. Vamos Interconexão. prestigiar, gente. Compartilha a live. É, Essa mulher ela é um banco de dados, o Winnicottiano. inter, Compartilha. a interconexão, eu acho que a gente vem falando dela até agora, né? Isso, Que é exato. essa relação com o outro mais próxima, fusional no começo, depois próxima e depois onde nós vamos desenvolvendo essa relação de estar com o outro e de estar só. Quando você tem todo esse crescimento se dá de uma forma saudável, porque o Winnicott vai falar, eu brinco que é o único analista que fala de saúde, né? Ele define saúde, mas enfim. Mas o que é importante aí, né? Porque se tudo corre bem, se eu consigo estar com essa mãe, se esse mãe ambiente é suficientemente boa, e ela permite, à medida que a criança vai crescendo, ela permite que essa criança tenha mais espaço. E, ao mesmo tempo, acolhe a criança nos seus momentos de angústia. Porque tem horas que a Uhum. criança pequena só quer mamãe.
E ela é capaz de tolerar essa volta porque algo assustou. Então, isso é uma interconexão, né? É estar consigo, mas estar com o outro também. E você permite que o outro se desenvolva e você desenvolve também. Isto é a raiz de uma coisa fundamental que infelizmente está faltando hoje, que chama empatia. Aham. Que é estar junto com o outro, poder se colocar no lugar do outro para entender o sofrimento dele. Mas Aham. isso você voltando para o seu lugar. Não é pegar o sofrimento do outro e você tentar resolver, Aham. mas é se solidarizar com esse outro. Então, esse é um grande tesouro que está faltando muito na sociedade contemporânea. Uhum. Então, eu falei de interconexão, trouxe a empatia, agora me fala quais são os outros dois temas. Aham. Solidão, desamparo e criatividade. Então, a solidão que a gente falou, essa solidão de saber. Eu gosto de fazer aquela divisão da solitude, que é a capacidade de estar só, e a Sim, solidão mais associada com não conseguir ficar só, tá? Agora, o não conseguir ficar só, ele é um fruto de sensação de desamparo, sim. né? Porque no desamparo algo faltou, faltou o amparo, que é esse holding winnicottiano, que é você poder confiar que o outro tá lá para te dar uma sustentação. Isso. E Aham. se para o bebê essa sustentação é segurar no colo, numa análise a gente não vai segurar ninguém no colo. Mas a gente tem o que o Winnicott chama de presença viva. Ou seja, você está ali por inteiro. Disponível, né? Disponível, escutando, Aham. empático, Sim. permitindo que o outro fale de si, fale do seu sofrimento, que, aliás, muitas Uhum. vezes tem a ver com esse sofrimento do desamparo e da solidão. Aham. Né? O Freud, ele não fala especificamente de solidão, né? Ele fala de angústia, né? Ele Aquela tem angústia. a angústia infantil, né? Isso, Dá para ver muito no mal-estar da civilização, isso. Mas, inibição, sintoma e angústia, né? O texto isso, dele é. também. Mas o Winnicott também fala de angústia. Só que ele fala de angústias primitivas, que Uhum. são as mais graves, porque é uma angústia de fragmentação. Antes de angústia de castração, que existe, né? Uhum. Você tem uma angústia de fragmentação, de destruição. E isto porque, de alguma forma, esse ambiente não foi suficientemente bom. Sim. E O isso, Winnicott traz mais essa capacidade de fazê-lo, né? isso, isso. Dessa capacidade que está falando, né? De Exatamente. ficar só. E aí, assim, se não teve, por exemplo, nessa primeira relação com a mãe, né? Nós temos sempre a segunda chance de alguém entrar nesse lugar e recriar a condição para que a pessoa consiga seguir em frente. Sim. Né? Isso é um Uhum. ponto central, e esse é um ponto, para mim, foi o ponto inicial de atração. Né? Quando eu ouvia a palestra do Leopoldo, e aí ele falava desse holding, e eu lembro que eu me emocionei, eu estava comigo mesmo e falei, encontrei meu autor. E isso é alguma coisa que está presente na minha atuação no Grupo Vida, todas as sessões, né? Que são há mais de 19 anos, as sessões de 2 horas, uma vez por semana. Né? Então, e a gente vê esse grupo crescendo. Né?
conseguindo. Tem sessões, Márcio, que a gente brinca que são completamente neuróticas, né? Então, essa integração pode trazer para eles a chance de saber lidar um pouco mais com a sociedade, com a relação com os outros. Saído de um desamparo visceral, que é o que acontece com o psicótico. Aham. É muito lindo esse trabalho. Eu li o livro da Araceli. Isso, Isso, eu li todo. E muito bacana, emocionante até. né? Aham. Eles nos emocionam todos os dias, Aham. né? Eu tenho textos lindíssimos, né? Porque uma das coisas que a gente vai desenvolvendo no grupo, Márcio, é a capacidade de se expressar. Então, nós temos alguns que vão para o desenho. Nós Aham. temos outros que vão para uma construção. Por exemplo, tem um deles que ele está na palavra. Ele escreve reflexões lindíssimas. Nós já fizemos trabalho, né, de leitura de alguns contos com eles, e as reflexões são lindas. Eu acho que aquela ilusão de que o psicótico baba, que ele não é capaz de se expressar, as pessoas não conhecem o potencial. Não são todos, nós temos alguns casos que são gravíssimos, mas não é o caso do grupo. Nós não estamos trabalhando com o psicótico institucionalizado, que é aquele mais grave. Mas é Uhum. maravilhoso ver como eles vão conseguindo se expressar. Teve um texto de um deles que questionou e falou assim: por que Deus me fez psicótico? E uma pergunta, hein? Então, né? Então você vai dizer que é uma pessoa que não tem consciência? A consciência do sofrimento? Aham. Se Deus é amor, por que ele me fez psicótico? Né? Então, são coisas que é assim, eu falo que eles são minha escola semanal e me fazem muito duas coisas: pensar na vida, questionar muita coisa e, ao mesmo tempo, diminuir a possível reclamação que eu posso ter. Porque quando eu estou, né, meio irritada, tudo isso, eu paro e penso: reclamo do quê? Né? É, com certeza. Com certeza. E a criatividade, Teca? Então, a criatividade, aonde que é a essência da criatividade? Nesse mundo interno, nesse verdadeiro si mesmo. Ela é a capacidade de uma expressão, de uma chama, é a experiência do mundo, que inicialmente na criança é através do brincar. A Aham. criança que brinca e não brinca passivamente, não estou falando de videogame. Eu estou falando da criança que cria, que ela vai criando o mundo à medida em que ela vai brincando. Essa criança, muito provavelmente, será o adulto que vai conseguir achar soluções para os seus momentos de crise. Então, ele Aham. fala que todos nós temos um potencial de criatividade. Só que, Aham. se esse desenvolvimento no mundo propiciado por um ambiente facilitador, que permitiu que eu fosse para o mundo, que eu tivesse o gesto espontâneo, que eu fosse capaz de criar coisas, se isto aconteceu, eu posso ser uma pessoa criativa. E ele faz uma diferença muito interessante, porque ele fala: o criativo não é o artista. O criativo podemos ser todos nós. Viver criativamente é você ir encontrando seus caminhos, fazendo suas soluções, alimentando, né, através da arte, da música,
alimentando um viver criativo que dá a sensação de bem-estar e bem viver. Ele fala na criatividade também, né, que a criatividade é criar a si mesmo, né? Como tá falando É. esse caminho aí que tá indo, ele fez lembrar de uma que ele também fala isso, né? Criatividade é criar a si mesmo. Ele fala de uma imaginação criativa do Aham. próprio Sim. corpo, das funções corporais. Só que isso é um pouquinho mais complicado para a gente poder falar em minutos. Mas a criança, a Aham. primeira coisa que ela cria é a imagem corporal de si mesma. E como ela consegue fazer isso? Pelo toque da mãe. A mãe vai trazendo para ela o contorno. Depois, ela vai começando a ter a percepção dos movimentos que vão se produzindo dentro dela. E aí ela vai criando imaginativamente esse corpo. Tanto é Aham. que o psicótico, por ter tido uma interrupção muito no começo do seu processo, ele tem uma relação muito problemática com o corpo. O corpo do psicótico é muito fragmentado. Ele não tem eu vou até usar a imagem de que um deles falou há muito tempo atrás, e que falava assim: é como se o meu corpo fosse uma cidade que tem um pedaço da cidade que está em blackout. Aham. Não está vivo. Né? E eles têm muito tudo na cabeça. Então, aqui fervilha a cabeça, o pensamento, aquela coisa acelerada, e o resto do corpo é como se tivesse morto. Isso faz sentido naquela questão que ele fala, desintegrar e integrar, né? Isso, Que a isso. mãe junta, né? Aquilo Isso. que tem. Embora num primeiro momento ele fala o bebê, não é desintegrar, é não integrar. Então, o bebê Aham. tem estados Ela de não faz esse movimento, né? Vai integração, integrando. né? Nós Aham. temos, toda noite, quando a gente vai dormir, se a gente dorme profundamente, nós não estamos naquele momento integrados. Mas nós Aham. temos a capacidade de voltar a ser integrado. Você já acordou com um susto, com um barulho do telefone, alguma coisa desse tipo? Que você parece Sim. que leva um choque. Então, é um Aham. integrar-se instantâneo e dolorido, tá certo? Aham. Mas quando você está assim, né? Quando você pega uma criança, ou quando você está, por exemplo, quando você faz meditação, né? Você pega assim para testar se a pessoa ela está relaxada, você levanta o braço despenca, né? Não sei se você já viu essa experiência, né? Então, isso é não integração, não é desintegração. Tá. Desintegração já é um processo defensivo, já é um processo patológico, tá? Que é uma Do psicótico. fragmentação. Tá? E Sim. aí a sensação que a gente tem é que nunca mais eu vou conseguir integrar. Então ele chama de estado integrado, que é o estado de alerta. Eu tenho controle sobre os meus movimentos, né? Que a criança começa a exercitar isso na hora em que ela começa a olhar a mão, aí enfia o dedo na boca, e eu brinco com os meus alunos dizendo: enfia o dedão do pé na boca, coisa que nunca mais nós vamos conseguir fazer, certo? O bebê faz, né? Então ele vai descobrindo que para o Freud é todo movimento autoerótico, mas para o Winnicott ele vai falar do movimento de descoberta de si, do corpo. Isso é o processo de. Isso só é possível quando eu estou integrado. Né? Aham. Mas agora, o desintegrar é a sensação de destruição. Aliás, o surto é O para. astronauta fora da nave-mãe, né? É, Separado da nave-mãe. e o surto é a tentativa, porque o surto você fica todo elétrico, é a tentativa de não desintegrar. Aham. Uma tentativa de cura, né? É de socorro ali, né? Aham. É a boia no mar para quem caiu do navio. Aham.
Teca, tá maravilhoso, mas temos 5 minutos. O que que você ia ler que eu tô curioso e que quero que dê tempo? Não, é rapidinho. Eu estava hoje, eu começo amanhã lendo o jornal, né? E aí eu estava Uhum. lendo o texto do Fernando Henrique no Estadão, e aí ele me despertou uma imagem. Isso é um processo criativo normal, né? Então, alguma Tá. coisa que você escuta ou que você lê, aquilo te desperta uma ideia. Então, eu vou compartilhar com vocês. Minha Tá. memória está repleta de esquecimentos. Essa frase do Fernando Henrique no Estadão de hoje me inspirou a refletir sobre memória, narrativa pessoal e esquecimento. A imagem que saltou imediatamente foi de um conjunto de pequenas lagoas escuras, pois profundas, compondo uma paisagem interna, pessoal, local de muita vida silenciosa, rica em tesouros descobertos e perdidos, e de potenciais dispersos na poeira do tempo. Mas são repositórios de uma vida vivida, de experiências significativas quando aconteceram. Junto com o jardim secreto que pudemos cultivar com mudas trazidas dos afetos bons ou até maus, sentidos, compõem nossa paisagem interior, cuja extensão e beleza dependem do quanto aprendemos a ser jardineiros de nossa existência. Que legal! Muito bacana, muito bacana. E faz a gente refletir que essa é a caminhada, né? Essa é a caminhada. Já ser Não tem jardineiro, escolha. Saudável, se for saudável, essa é a caminhada, né? essa é a caminhada. Essa é a caminhada. É muito bacana, É, né? né? Seu telefone, Teca, de contato. Você atende online, né, Teca? Eu atendo online, tá? Meu telefone é São Paulo, né? 11 99 657 1485. Eu tenho uma Uhum. página no Instagram. Eu falei para você que eu não sei lidar com esse negócio, porque eu tenho uma pessoa que me ajuda com isso, mas é professora Teca Mendonça, né? E Uhum. também no Facebook tem a mesma professora Teca Mendonça, né? Uhum. Bacana. E ó, o livro da Teca, vou repetir: As Faces Eternas do Feminino no Cinema e na Propaganda, pela editora Trion, Isso. Se alguém tá? tiver interesse, é comigo mesmo, tá? Ele não Ah, legal. está virtual, mas eu tenho os livros físicos aqui comigo. Se alguém tiver interesse, pode entrar então em contato pelo 11 99 657 1485 e eu tenho alguns exemplares disponíveis. Nesse livro eu uso a mitologia e eu uso. Era Uhum. uma época, isso já tem mais de 20 anos, e que eu trabalhei muito sobre a comunicação arquetípica na propaganda, né? Ah, que legal. Foi quando eu fiz Que legal. a especialização em comunicação. Legal. Muito bacana. Teca, muito obrigado por De você nada, ter aceito o meu convite. de Fiquei nada. muito contente, foi muito querida. Que bom. Trouxe um conteúdo aí Foi, muito valioso para quem gosta de Winnicott, né? pois Admira. é, né? Eu falo que eu sou suspeita, mas espero que vocês tenham gostado, tá Eu bom? gosto bastante. E você que está aí também nos assistindo, muito obrigado pela sua atenção. Infelizmente, o Instagram ele dá só 1 hora para gente e a gente já está quase aqui no nosso limite de tempo. Eu te agradeço pela companhia, por você estar sempre com a gente. No próximo domingo, a nossa live vai estar com a Fátima Limonge. Ela vai estar falando a respeito do preconceito. Eu Muito aguardo todos interessante vocês. temas. Um beijo, Teca. Um beijo, querido. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.